atenção, essa palavra é riquíssima em doutrina escatológica. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 14. Apocalipse 3, verso 14. Aleluia. Diz assim o texto bíblico: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vou fazer uma exposição textual nessa noite, irmão. Não expositiva conforme é o meu costume. Vai ser expositiva junto com o textual. Pois bem, o primeiro verso que lemos diz que ele está destinando esta orientação, através da visão que deu o apóstolo João, à igreja de Laodiceia. Isto diz o Amém, ou seja, já declara que Deus é o Amém, ou seja, Ele é o assim seja de todas as situações. Então, se você está vivendo adversidade, basta um assim seja de Deus para tudo se normalizar. O grande detalhe é que precisamos cumprir, redobre a atenção agora, é necessário cumprir princípios para viver as realizações das bênçãos de Deus. Aí ele diz: a testemunha fiel e verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus. Testemunha tudo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e ele estava no princípio da criação de Deus. Gênesis 1, ele descorre criando, e ali quando diz no verso 26, façamos pois o homem a nossa imagem, segundo nossa semelhança, está dizendo o quê? Que está no plural a colocação na conjunção verbal, ou seja, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade no ato de criar. Aí ele diz no verso 15: eu sei as tuas obras, não importa como você tente ocultar o escondido, ele sabe as tuas obras. A onipresença e a onisciência de Deus sabe tudo o que fazemos no banheiro, na rua, no oculto, no escondido. Então não tem como nos escondermos dele. Que não és frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Ou seja, Deus sabe que é morno, mas Ele deseja que seja ou quente ou frio, que saia de cima do muro. E o segredo está aqui, quente ou frio. Na arqueologia bíblica, aprendemos por que Deus faz essa analogia de quente e frio, já iremos falar sobre isso. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, aquele que não segue a Deus e nem deixa de seguir a Deus, fica o pezinho lá, o pezinho cá, Deus tem ânsia, Deus tem nojo, Deus tem náusea. Ânsia não, que ânsia é desejar, né? Mas Deus tem repudio, tá? Aí ele diz assim, ó: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí abre parênteses na versão Almeida corrigida. E não sabe que tu és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Vamos aqui agora fazer uma exposição da mensagem expositiva. Eu fiz o textual para você entender o contexto. Agora aqui Deus está dizendo assim, ó: por que ele faz alusão da riqueza que Laodiceia dizia ter? Porque Laodiceia, ela é na antiguidade a cidade que Antíoco IV Epifânio, um dos generais que assumiram os territórios de Alexandre o Grande depois de sua morte, ele toma essa localidade, lá tinha o templo, irmãos. E aí quando Antíoco IV Epifânio toma a cidade, o templo, ele coloca cidade de Zeus, que é o deus da mitologia, de toda a mitologia grega, do politeísmo, que é acreditar em muitos deuses, deuses falsos, pseudos deuses, deuses que não faz nada para ninguém. Aí ele coloca o nome da cidade de Zeus. Agora o que é necessário entender é que o templo daquela cidade passou a ser dedicado ao pseudo, falso deus, Zeus. O que ocorre?
Quando ele conhece sua noiva e agora esposa, o nome dela é Laodice, ele deseja homenagear a sua amada. E ele muda o nome da cidade de Cidade de Zeus, quebrando, corrompendo a religião que ele instituiu na cidade, ou seja, traindo seus pseudos deuses, para favorecer a sua esposa. Aqui trata-se de egocentrismo, de antropocentrismo, fazer aquilo que o homem quer, aquilo que o homem deseja. E para seguir a Jesus tem condicionamento: negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não sigo do jeito que eu quero. Então, quando ele faz isso, ele cria uma doutrina, porque ele é líder, e líder influencia. Ele cria uma doutrina que eu posso vangloriar a minha mulher, mais do que o pseudo-deus dele, ou para nós hoje que temos o Deus verdadeiro, pode trazer uma herança de ensinar eu a adorar mais minha esposa do que a Deus. E Deus é único, irmãos. Deus não divide a adoração dele nem com esposa. Aí, quando ele faz isso, agora a Laodiceia vem com toda essa herança de prosperidade e também da mitologia politeísta grega. Tá? E acontecendo isso, Laodiceia tinha características na economia que era única de seus dias. As lãs negras era a melhor qualidade de tecido para fazer roupas. Era como se fosse o comércio da moda de Paris hoje. Eram comercializados em Laodiceia. Laodiceia era o maior e melhor centro oftalmológico de seus dias. Ou seja, para eles, no natural, a visão era o melhor tratamento na terra deles. As vestimentas, a melhor na terra deles. O dinheiro era abundante. O conforto era abundante. E a espiritualidade, irmãos? Por isso que Deus confronta eles nessa carta do Apocalipse, destinada a Laodiceia, dizendo: olha só, como dizes, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Ele diz assim: não sabes tu que és desgraçado? Abre o parênteses: desgraçado é desprovido de graça. É aquele que recusa a graça que nos é dada na cruz do Calvário. E essa graça, ela é favor imerecido, irmão. Ou seja, eu não mereço, mas a tenho porque Deus dispensou sobre minha vida. Misericórdia é aquela culpa e condenação que eu merecia e não me é imputada. Mas a graça é favor imerecido. É o que eu não mereço e recebo. A misericórdia é o que eu mereci e não recebi, que é a culpa, a condenação. Agora aqui, quando Jesus diz para eles isso na carta que João, o apóstolo João, está registrando, Jesus está dizendo assim, ó: vocês dizem se vestir bem, com a lã negra, mas vocês estão nu, porque a verdadeira vestimenta é a de linho fino de justiça da noiva do Cordeiro, sendo arrebatada para a glória junto de Cristo. Então, na espiritualidade estavam nu. No natural andavam com as melhores roupas, mas na espiritualidade estavam na vergonha de sua nudez do pecado, carecendo da misericórdia de Jesus. Aí ele diz assim: tu és cega. Irmãos, eles tinham o melhor centro oftalmológico dos seus dias e eram cegos para a espiritualidade da proposta da eternidade, porque Laodiceia vai sofrer as aflições do anticristo, da tribulação, da perseguição, mas a noiva do Cordeiro estará com o Cordeiro nas bodas do Cordeiro, na festa nupcial do noivo, com a noiva, adorando o noivo na beleza de sua santidade. És miserável, ele está dizendo assim, ó: vocês acham que tem riqueza, eu sou dono de todo ouro e toda prata, vocês são miseráveis. E está dizendo que a visão espiritual precisava ser aberta. Voltando um pouquinho, irmãos, e Deus para baixo propõe colírio, ungimento, vestimenta para tirar a vergonha, no verso 18, ou seja, a vestimenta é a veste de linho fino de justiça, a vestimenta lavada no sangue do Cordeiro, né? O colírio é a palavra de Deus para ungir os nossos olhos, para que vejamos, né?
Agora, quando ele faz alusão de nem quente nem frio, redobre a atenção. Laodiceia não cavou poço. Isso é muito interessante você aprender. Doutrina bíblica das maiores que possamos aprender. Ela não cavou poço. Quando eu volto para estudar a vida de Jacó, Jacó cavou um poço, jogaram entulho. Ele cava outro, joga entulho. Ele cava outro, joga entulho. Sabe o que eu aprendo com Jacó? Resiliência e persistência. O que Deus mandou eu cavar, eu não desisto, por mais que os adversários opositores queiram me parar. É necessário persistência e resiliência. Então eu te convido você a ter resiliência na presença de Deus e, mediante as adversidades e aflições da vida, continuar de cabeça erguida nas labutas, curvando-se só ao pé de Jesus. Porque quando eu me curvo no pé dele, o impossível cabe a ele fazer, não a mim. Tá? E aí Laodiceia não cava poço porque ela tem muito dinheiro, irmão. O que ela faz? Ela importa água de Colossos e de Hierápolis. Há quem diga que foi por tubulações. Há quem diga que eles traziam carruagens. Há várias vertentes teológicas. Fato é que traziam água. A água de Hierápolis, água termal, 50 graus, água quente, calor. E Deus está remetendo uma analogia para eles assim, ó, o fogo da aflição, que é o fogo do Espírito Santo que vai lhes purificar batizando, porque o fogo ele forja o ouro. Então na minha aflição eu continuo adorando, e o batismo que o Espírito me dá fruto. Ele não me deixa sem fruto quando eu não nego nas aflições. Então essa água termal conota o batismo no fogo do Espírito Santo, que é fogo, na presença de Deus, que é fogo consumidor. O que precisa ser dito é que nós temos que ter resiliência de passar por esse calor. A água fria é de Colossos, água extremamente gelada. Eu preciso ter disposição de passar pelas aflições do fogo da minha vida, não negando a Deus para Ele me dar frutos. E eu preciso ter disposição e sede, anseio de beber a água do refrigério da minha vida, que é a palavra de Deus. Então, para Colossos, por que essa água não estava quente nem fria? Porque nessa importação da água, eles pegavam na origem da fonte quente e gelada, mas até chegar de Colossos e Hierápolis em Laodiceia, essa água perdeu temperatura. A quente ficou morna e a gelada ficou morna. Ou seja, trazendo essa analogia para a nossa vida, estou com Deus na igreja, aí piso fora da igreja, dou uma tocadinha no pecado, dizendo que não dá nada não. Não dá nada não, é coisa do capeta, irmão. É coisa do diabo. Dá tudo. Porque Deus diz assim, ó, mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, a conversão é instantânea. Conversão é mudar de rota. Eu andava na rota do pecado, mudei para a rota da santificação. Porém, quando eu dobro a esquina, a santificação é constante e progressiva. Eu não continuo com as minhas vestes sujas. O que eu errava eu não erro mais. O que eu errei ontem eu não erro. E assim eu vou melhorando e me santificando dia após dia. Então a santificação é constante e progressiva. Tá? Por isso que Deus fala, Laodiceia, vocês têm as melhores vestimentas para o homem. Vocês têm o melhor centro oftalmológico para o homem. A cidade veio de Antíoco IV Epifânio, tirando que vencia tudo. Vocês importam água, mas na espiritualidade vocês estão mordo, pobre, nu, cego e miserável. Agora, quando Deus entra em Laodiceia, a história muda. O que faz diferença, lembra que eu falei sobre a igreja de Sardes, tem aparência de viva e está morta? Sardes não é Laodiceia. Sardes, todo mundo passa por ela. Sabe aquele fogo que você olha de fora, meu Deus, quanto unção! Quanto unção, é xaramanaia para cá, lamacaia para lá. Irmão que cai daqui, irmão que cai de lá. Mas a hora que você vai olhar o fruto do Espírito, está galho seco, não tem fruto. Irmão, barulho não revela fruto. Fruto revela a purificação, o batismo e a santificação. Quais são o fruto?
Qual é o fruto? Gálatas 5, fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, justiça, mansidão, paz, domínio próprio para não pecar contra Deus. Agora apertou, né? Então, essa igreja que parece estar muito avivada, vai ver se ela vive a palavra, irmão. Porque os profetas de Baal fez barulho para burro, lá no monte junto de Elias. Elias até zombou, grita mais alto, acho que ele está em reunião. Quando Elias chegou, ele chorou: prova para esse povo que o Senhor é Deus, e o fogo consumiu o holocausto, lambeu a água e tudo foi bem. Então, não vá pelo barulho, vá pelo fruto. Vá pelo fruto, tá? Agora aqui o que há de diferença: Sardes tem aparência de viva, está morta. Filadélfia, igreja fraca, a porta ele abriu e ninguém pode fechar. Agora Laodiceia, Tião, ele está na porta batendo. Pode bater aqui, ó. Ó, batendo na porta. Sabe o que tipifica? Que ele ainda não tem liberdade para entrar, irmão. Filadélfia é a igreja fraca que não nega a palavra e nem o nome. Guarda a palavra e não nega o nome. A porta abriu, porque ele tem liberdade para trabalhar na vida de Filadélfia. Laodiceia, ele está batendo na porta. Se os remanescentes de Laodiceia abrir a porta, ele vai entrar e ceiar com você, diz a palavra de Deus. É necessário mudar as atitudes para abrir a porta, porque não adianta você abrir a porta do jeito que vive, porque ele não vai entrar. Então o que eu quero dizer a você nessa noite: não seja Laodiceia, tão menos também somente Sardes. Seja a igreja de Filadélfia, a igreja fraca que guarda a palavra e não nega o nome, e as portas de Deus estão abrindo na sua vida. Ei,